Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e hoje eu vim aqui falar da série do momento, do assunto que tá todo mundo comentando, dar os meus pitacos sobre o que eu achei então da segunda temporada de Bridgerton. Já começo esse vídeo falando pra vocês deixarem aqui curtida, comentário, que é uma forma muito importante de ajudar meu trabalho. E também já vão me dizendo o que vocês acharam dessa segunda temporada polêmica de Bridgerton. Eu já começo dizendo pra vocês que O Visconde que Me Amava é o meu livro favorito da série, é o meu casal favorito da série. Portanto, eu estava assim com expectativas muito altas pra esta segunda temporada. E aí, será que eu me decepcionei? Será que eu gostei? Bom, eu estou no time das pessoas que gostaram muito dessa segunda temporada, embora, é óbvio, né, eu reconheça que ela é uma adaptação bastante diferente do livro. Talvez, em partes, o que pode ter me ajudado aqui é porque eu li esse livro há muitos anos, gente. Eu acho que eu fiz a leitura de Visconde que Me Amava em 2015, então assim, eu não lembro de detalhes da história, eu não estava apegada ao livro. Na verdade, eu fui de coração muito aberto pra assistir o que a série tinha a oferecer e eu acho que isso me beneficiou bastante, porque eu pude aproveitar a série pelo que ela é, sem ficar ali, né, pensando em comparações com o livro. E outra noção, né, que já estava meio que pré-estabelecida na minha cabeça é que desde o final da primeira temporada, quando a gente teve ali aquela grande revelação que não acontece nesse livro, algo que só acontece mais pra frente, né, em outro livro da série, eu já fiquei ali com aquela desconfiança de que cada vez mais a série se afastaria dos livros. Ela teria como base, sim, os livros da Julia Quinn, mas ela seguiria o seu rumo próprio. E acredito que essa tendência vai ser cada vez maior daqui em diante. Na primeira temporada, como a série estava estreando, ainda era desconhecida para o público em geral, ela precisava de uma fidelidade maior ali em relação com os livros para agradar os fãs dos livros e trazer essa legião de fãs e fazer com que a série explodisse como ela explodiu. Agora que ela já tem público, que as pessoas gostam da série independentemente dos livros, né, pensando naquelas pessoas que não leem e tal, e pensando também agora, né, que a série já tá com até a quarta temporada confirmada, existe uma liberdade maior para que os produtores trabalhem a série como algo independente dos livros. E acho que a maior sensação que eu tive aqui, né, com essa temporada é que ela está cada vez mais a cara de Shonda Rhimes do que a cara de Julia Quinn. E por isso também eu acho que houve aí uma grande frustração de boa parte dos fãs, porque a série não atende exatamente aquilo que é esperado de um leitor de Julia Quinn. Mas vamos por partes. Bom, eu acho que a grande mudança que a gente tem aqui é a própria condução do romance. Além dessa temporada ter várias tramas paralelas que também não necessariamente estão ali presentes no livro. Falando aqui da minha opinião de espectadora, de pessoa leiga, que não tem aí conhecimentos de roteiro, nem de cinema, nem de séries, enfim. O que eu acho que a gente precisa ter em mente é que a gente tá falando de 8 episódios por temporada de 1 hora cada um. É muita coisa pra acontecer em cada episódio. Então, é necessário, sim, que existam tramas paralelas aí, coisas que não necessariamente estão presentes no livro, pra poder manter a agilidade da série, pra poder manter a atenção do espectador. Não tem como focar exclusivamente no casal principal. E essa era uma impressão que eu já tinha desde a primeira temporada. Nessa segunda temporada, apesar de eu ter gostado bastante dos rumos dela, eu também senti falta de mais cenas de Kate e Anthony. Por ser principalmente um casal que eu gosto tanto, eu queria ver mais dos dois. E, gente, vamos combinar que química é essa. Os momentos dos dois, em grande parte, são questões de olhares. Às vezes eles estarem distantes um do outro e só a forma como eles se olham. Gente, é assim, a gente já sente tudo junto ali com eles. Então, assim, a química dos dois inegável, e eu acho que isso poderia ter sido mais explorado na série, poderia ter entregado mais desse romance pra gente. Como eu mencionei, uma das grandes mudanças dessa temporada é essa condução do romance, porque no livro a gente sabe que acontece de um jeito e na série vai pra um caminho totalmente diferente, criando um conflito inclusive entre a família ali da Kate que não existe nos livros. Dando aqui os meus pitacos também, né? Eu acho que essa escolha de mudar dessa maneira foi porque, caso as coisas
coisas acontecessem como nos livros, ficaria muito similar à primeira temporada. Seria, né, uma condução muito parecida. E assim, gente, isso acaba cansando. Pensando, por exemplo, numa outra série da Shonda Rhimes, o How to Get Away with a Murder. Eu gosto muito da primeira temporada, gostei bastante na segunda, mas quando chegou na segunda, que eu vi uma conclusão similar ali à primeira, aquilo já me deu uma cansada, me deu uma desmotivada. Então eu acredito que essa escolha se deu justamente pra deixar essa temporada com uma personalidade mais própria, não deixar tão parecida com a primeira. E aí, com isso, foi possível também explorar outras facetas e outros conflitos emocionais dos personagens que, como eu mencionei, deixa isso com uma cara mais de Shonda Rhimes do que de Julia Quinn. Por quê? O que a gente espera, o que a gente encontra nos livros da Julia Quinn são romances leves, são romances divertidos, são aquelas leituras de conforto, que tem o seu grau sim de sensualidade, mas que principalmente tá nesse patamar leve. É óbvio que os personagens têm as suas complexidades, têm os seus conflitos, mas nada disso é explorado a fundo. A Shonda aqui na série, a maneira de como ela conduz as coisas, ela coloca uma camada extra aí de conflito, de nuance das personalidades dessas personagens, tornando as coisas um pouco mais sombrias, um pouco mais densas e um pouco mais indigestas também. Porque vamos combinar, a situação ali entre a Kate e a Edwina é completamente desconfortável. Isso também, né, acabou causando esse incômodo em muitas das pessoas que assistiram. E aí eu acho que esse incômodo não é apenas pela diferença em relação ao livro, mas pela situação de como ela foi explorada. Aqui eu quero fazer um parênteses também, né, porque eu vi muitas pessoas falando dessa relação aí, usando a palavra de rivalidade feminina, e eu não acho que esse seja o caso. Quando a gente fala de rivalidade feminina, a gente tá falando de duas mulheres competindo por um mesmo homem, a gente tá falando de mulheres, né, que diminuem a outra pra se sentir aí como uma escolha melhor pra esse cara. Ou seja, tudo isso que eu tô falando aqui já mostra uma série de problemas, porque, gente, homem nenhum é troféu, mulher nenhuma tem que se colocar nessa posição de ser a escolhida por alguém, as pessoas têm escolhas próprias, e é péssimo você ter que diminuir alguém, você encarar uma pessoa, você encarar uma outra mulher, que vão ter qualidades muitas vezes diferentes, né, da nossa, mas que são válidas por si, né, a gente é válida da nossa própria maneira. É muito péssimo a gente encarar esse nível de rivalidade. E não foi como a série foi trabalhada. Não vejo rivalidade entre a Kate e a Edwina. O que eu vejo são duas mulheres interessadas pelo mesmo cara, que é uma situação incômoda, que é uma situação chata, mas não foi conduzida com essa forma de rivalidade entre elas, muito pelo contrário, né? A Kate tá o tempo todo tentando se afastar dos sentimentos, tentando colocar a Edwina ali, e, pequeno spoiler, se você não quiser ouvir, pule essa parte. No momento, né, em que tudo vem à tona, a mágoa da Edwina não é por a Kate estar interessada no Anthony, é por ela não ter contado aquilo pra ela, por ela não ter sido transparente com a irmã, e mais do que tudo, por ter colocado, empurrado a Edwina aí numa situação sem dar tempo da Edwina entender o que de fato ela queria, né? E a Edwina comprou os sentimentos da Kate, as intenções da Kate. Então, assim, nenhuma da mágoa, do ressentimento da Edwina tem a ver com o interesse da Kate em si pelo Anthony. Elas não estão em posição de briga, de rivalidade. E eu acho importante pontuar isso, né? Porque senão a gente acaba desgastando o termo aí da rivalidade feminina, que é um tema importante, que a gente precisa sim discutir, mas que não dá pra gente aplicar em qualquer situação e usar isso como um argumento de porque a série não é legal. Tá tudo bem se você não gostou desse incômodo, porque, como eu falei, é uma situação extremamente desconfortável. E é complicado, né, a gente ver essa relação das irmãs que no livro, né, tão mais próxima, tão mais bonita, manchada aí na série. E, de novo, por isso que ela acrescenta também uma camada maior aí de conflitos, que faz com que a série fique mais com cara de Shonda Rhimes, que adora explorar sentimentos controversos e relações controversas humanas, do que com os livros da Julia Quinn. E com tudo isso a gente tem também a quebra da expectativa do romance, porque a gente vai pra assistir, né, esperando um romance de época, água com açúcar, e na verdade o que a gente vê é um monte desses conflitos, né, complicados, emoções conflitantes, e não encontra necessariamente o romance água com açúcar que era esperado, o que também acaba sendo um motivo de frustração para muita gente. E também usando, né, mais um termo bastante empregado aí para descrever a série, a questão do triângulo amoroso, que eu também não enxerguei exatamente assim. Quando a gente fala
fala, né, de triângulo amoroso, a gente tá falando, né, de uma pessoa dividida entre outras duas, né, confusa em relação aos próprios sentimentos em relação a essas outras duas pessoas. E no caso, sim, a gente tem o Anthony aí, né, vivendo esse conflito do tipo, o que eu faço da minha vida? Porém, essa disputa não entra no campo emocional. E aí, de novo, vou dar aqui possíveis spoilers em relação, né, aos sentimentos do Anthony. Se você não quer ver, pula essa parte também. Mas em momento algum, eu vi o Anthony, por exemplo, dividido emocionalmente entre a Kate e a Edwina. Em momento algum ele se sente apaixonado pela Edwina. Ele tá apaixonado pela Kate desde o começo e é recíproco. Ele acha que ele deve ficar com a Edwina justamente porque ele não sente nada por ela e porque ela representa tudo aquilo que seria esperado de uma viscondesa. Então, assim, não existe essa dúvida emocional. Não é, sei lá, Bella em Crepúsculo, que ela tem aí sentimentos pelo Jacob, ela tem sentimentos pelo Edward, ela não sabe o que é melhor pra ela não sabe entender exatamente o que ela sente por cada um. É diferente no caso do Anthony. Inclusive, ele escolhe a Edwina justamente quando ele percebe que o que tá em jogo aí é o amor. Porque ele sabe que ele ama a Kate, ele sabe que ele não ama a Edwina, e como ele não quer amor nos relacionamentos por causa dos traumas, de tudo aquilo que ele viu a mãe sofrer por amar o pai, ele escolhe a Edwina. Então, eu acho também um pouco complicado pensar em triângulo amoroso nessas circunstâncias. O que vocês acham? Eu acho que falar sobre tudo isso, né, já demonstra a complexidade das relações que estão ali, que de novo distancia a série dos livros, da forma de como é conduzida nos livros. E assim, gente, eu continuo achando também a série um espetáculo visual. É tudo muito bonito da gente ver, os cenários, as ambientações, as roupas, trilha sonora. É uma grande produção, dá pra gente ver realmente o quanto foi investido ali. E isso tudo não só enche nossos olhos, né, como traz muitos elementos também que são muito importantes, que agregam muito na série. A gente acaba tendo, então, né, a questão dos vestuários mostra muito de uma questão histórica. É óbvio que a série ela tem suas liberdades poéticas e, bom, eu não sou nenhuma grande historiadora, então eu também não vou saber apontar aqui pra vocês, né, toda essa bagagem histórica e tal, mas ainda assim ela traz muito disso, ainda que de forma indireta, o que enriquece demais a série também. Por que eu gostei da série então? Porque eu acho que as escolhas que foram feitas ali, sem pensar no livro, fizeram sentido dentro da série. São coerentes com o que a série está se propondo a desenvolver. Se era o que a gente esperava ou não, aí são outros 500. Mas me agradou demais. Eu assisti os primeiros episódios quase que sem conseguir parar de assistir, me prendeu demais. O episódio do Paul Mall, gente, eu tava deitada, eu até sentei de tão empolgada que eu fiquei pra ver aquela cena. Então é muito gostoso quando a gente encontra também, né, esses momentos que existem dos livros. Eu amei também os detalhes que estão presentes ali, que já vão deixando pistas em relação às próximas temporadas. Tem uma em específico, acho que é logo no primeiro episódio, que a Heloise, ela faz um comentário a respeito de flores, de plantas, e eu já fiquei ali, ó, dando gritinhos. Se você lê os próximos livros, você sabe do que eu tô falando. Você pegou essa referência também? E aí, né, agora estão também todas aquelas especulações a respeito de qual vai ser a próxima temporada, porque existem rumores de que talvez não seja mantida a cronologia dos livros. Meu palpite é que a próxima temporada é Penelope e Colin. O que vocês acham também? Eu acho que ficou um foco muito grande nesses dois personagens nessa última temporada, ficou a expectativa em relação aos dois, então eu tô chutando que vai ser esse o caminho escolhido. Algo que me agradou bastante nessa temporada também foi que, apesar de todas as diferenças, eu senti muito a essência do Anthony e da Kate, né? O fato deles serem esses personagens, irmãos mais velhos, cuidando dos irmãos mais novos, esse lado competitivo dos dois, o lado desafiador dos dois, isso me agradou muito, porque na primeira temporada eu não senti muito o Anthony como o Anthony, que é o meu Bridgerton favorito, e nessa temporada eu vi o Anthony ali, então isso me agradou bastante também. No geral, a temporada me prendeu muito, eu amei a química entre os dois, senti sim mais falta de ver mais cenas de Anthony e Kate. Gostaria de ter visto mais da relação da Kate com a mãe e a irmã, que no livro é tão bonita e na série ficou aí, né, um pouco prejudicada, mas no geral eu achei que o desenvolvimento dos conflitos, o desenvolvimento da trama como um todo foi coerente com o que a série se propõe, e acho que a gente pode cada vez mais esperar a partir de agora que série e livros sejam coisas
diferentes. E que talvez a gente aproveite mais se a gente olhar dessa forma e ver esses lados diferentes de cada uma das histórias. A história da Kate e do Anthony vai continuar existindo nos livros, que a gente sabe que é de um jeito, e agora a gente pode olhar também para uma outra versão da história dos dois, que também foi super cativante, pelo menos pra mim. Já pedi pra vocês falarem, vou reforçar o pedido. Contem pra mim o que vocês acharam, como foi a experiência de vocês assistindo. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.